I can jump down from here. Os portões do Palácio de Kensington guardaram muitos segredos. Casos extraconjugais, desavenças, escândalos enterrados sob camadas de relações públicas e protocolo. Mas nada poderia ter preparado ninguém para o que uma psicóloga do palácio acaba de revelar sobre o filho mais novo do príncipe William e da princesa Catherine. Isso não é um boato, nem fofoca de tabloide. É uma revelação clínica bombástica feita por uma profissional qualificada, contratada pela família real para proteger uma criança que, no fim das contas, escolheu a si mesma em vez da instituição. Estamos falando do príncipe Louis, o menino por quem o mundo se apaixonou. O príncipe travesso que fez caretas no jubileu, mostrou a língua, tapou os ouvidos na varanda. Nós rimos. Compartilhamos os vídeos. O chamamos de adorável, o membro mais humano da família real. Mas e se cada momento que nos fez rir, cada careta, cada olhar perdido, cada congelamento repentino não fosse uma travessura? E se fosse uma criança em sofrimento gritando na única língua que lhe era permitido usar? Continue comigo. O que você está prestes a ouvir fará com que veja a família real britânica e a forma como ela lida com seus membros mais vulneráveis sob uma perspectiva completamente diferente. O menino atrás da sacada. Para entender o que foi revelado agora, é preciso voltar ao início. A primeira vez que o príncipe Louis apareceu diante das câmeras, nos braços da mãe, nos degraus do Hospital St. Mary's, em abril de 2018. Ele estava perfeito, com as bochechas rosadas, sereno, aconchegado em um cobertor, enquanto o mundo o fotografava de todos os ângulos. Ninguém poderia imaginar, naquela época, como seria a vida para ele por trás dos portões do palácio. Conforme Louise crescia, suas aparições públicas se tornaram um estudo de contrastes, enquanto seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, pareciam se adaptar às exigências da vida real com crescente serenidade. George mantinha a postura ereta, Charlotte fazia reverências com elegância refinada. Louise se movia em um ritmo completamente diferente. Ele era caótico, espontâneo, imprevisível, e o público o adorava. Mas as pessoas de dentro viam algo diferente. Ex-funcionários da realeza, falando anos depois sob estrita condição de anonimato, relembraram uma criança que era visivelmente diferente a portas fechadas em comparação com a que se via nas fotografias. Os criados cochichavam. As babás partiam abruptamente. Suas saídas eram justificadas com a frase padrão motivos pessoais. Auxiliares próximos, que eram figuras constantes na casa dos Whale, desapareciam silenciosamente. Seus rostos, ao partirem, diziam o que suas bocas não podiam expressar. Estavam inquietos. Algo os perturbava. Uma ex-babá que se recusa a revelar seu nome até hoje descreveu noites em que Louise chorava por horas a fio. Não eram birras, nem as frustrações comuns de uma criança pequena testando limites. Era algo diferente. Ela se lembrava de ficar sentada com ele durante esses episódios, tentando de tudo o que sabia para confortá-lo e percebendo que nada funcionava. Ele não estava fazendo birra, ela teria dito, com a voz visivelmente embargada mesmo ao se lembrar. Ele parecia estar em outro lugar, absorto em algo que eu não conseguia alcançar. Na época, essas palavras foram descartadas. Foram soterradas por papelada, acordos de confidencialidade e a silenciosa, porém inconfundível, engrenagem da gestão da reputação da realeza. Os relatos eram inconvenientes e por isso foram silenciados. Mas eis a pergunta que você deve se fazer. Se realmente não havia nada de errado, por que tantas pessoas se demitiram? Por que tantas permaneceram em silêncio? E por que, quando uma psicóloga qualificada foi finalmente contratada para o palácio, ela acabou quebrando o próprio acordo de confidencialidade que havia assinado para protegê-lo? Havia algo ali, algo que ninguém queria que o mundo visse, e agora isso tem um nome. Os sinais, o mundo interpretou mal. Relembre as imagens, todas as imagens que você viu do príncipe Louis em eventos públicos. Assista novamente com um olhar renovado e pergunte-se se ele parece o mesmo. No jubileu de platina da rainha, em 2022, as câmeras flagraram Louis de uma forma que o transformou em uma sensação instantânea na internet. Ele fazia caretas, mostrava a língua, tapava os ouvidos, girava, desviava o olhar da multidão enquanto sua mãe se aproximava e tentava distraí-lo. Os vídeos viralizaram instantaneamente. As pessoas riram e o chamaram de o membro da realeza mais acessível da história. Memes foram criados. Contas de fãs o celebraram.
Mas especialistas em comportamento que analisaram as mesmas imagens meses depois chegaram a uma conclusão completamente diferente. Eles não estavam assistindo a uma criança fazendo palhaçadas. Estavam assistindo a uma criança sobrecarregada. O ato de tapar os ouvidos, o olhar perdido repentino, as explosões de expressão corporal quase incontroláveis, seguidas imediatamente pela imobilidade. A maneira como Lewis oscilava entre uma animação hiperativa e o que um especialista descreveu como um bloqueio emocional quase completo em questão de segundos. Esses não são os comportamentos de uma criança travessa em busca de atenção. São os comportamentos de uma criança cujo sistema nervoso está lutando para processar o ambiente sensorial ao seu redor. Aplausos estrondosos, flashes de câmeras, milhares de pessoas, aviões militares sobrevoando, o escrutínio implacável das lentes apontadas diretamente para o seu rosto. Para a maioria das crianças, esse ambiente é opressor. Para uma criança com um perfil neurológico específico, um perfil que o relatório do Dr. K identificaria posteriormente em detalhes clínicos, não é apenas opressor, é uma crise disfarçada de cerimônia. E, no entanto, os responsáveis pelo palácio estavam lá, observando, ajustando, redirecionando. Pessoas que revisaram as gravações de múltiplos eventos começaram a perceber algo que sempre esteve presente, mas que era fácil de passar despercebido em tempo real. Lewis estava sendo constantemente supervisionado. Havia instruções sussurradas em seu ouvido durante as pausas. Havia mãos guiando as suas para que ele acenasse quando seus braços paravam. Havia leves toques em seus ombros, cronometrados em momentos específicos. Não eram toques gentis de paz, mas sim dicas comportamentais deliberadas de profissionais treinados. Pense nisso. Uma criança em um evento público cercada não apenas por seus pais, mas por uma equipe de adultos cujo trabalho era manter seu comportamento dentro dos parâmetros reais aceitáveis. Não para confortá-lo, não para verificar se ele estava bem, mas para manter a apresentação em andamento. Gravações feitas com um microfone aberto nos bastidores de um evento capturaram algo que, segundo relatos, abalou os técnicos que ouviram. Um assessor foi gravado dizendo: "Mantenham-no sorrindo." Em outro momento, uma voz diferente: "Tirem-no de lá se ele ficar olhando fixamente de novo. Isso não pode continuar." E, talvez o mais assustador, uma terceira voz: "Ele não está sendo tratado com justiça." Essa última gravação, essa é a que você deve guardar na memória. Ele não está sendo tratado com justiça. Alguém de dentro, alguém cuja função era gerir a imagem pública do príncipe mais novo, observou o que estava acontecendo e considerou injusto. Não era inconveniente, não era problemático para a agenda, mas era injusto para uma criança. Essas gravações nunca foram ao ar. As transmissões foram cortadas. O áudio foi apagado. Mas as palavras existiam e tinham sido ditas, e cada vez mais pessoas dentro do palácio começavam a concordar com elas. Contrataram um psicólogo. Quando os rumores se tornaram altos demais para serem ignorados completamente, quando as saídas de funcionários importantes se tornaram frequentes demais para serem justificadas, o palácio tomou uma decisão. Eles precisavam de alguém com credenciais, alguém discreto, alguém que pudesse avaliar a situação com autoridade clínica e ajudá-los a lidar com ela discretamente. Eis que surge a Doutora K. Seu nome não é reconhecido pela maioria das pessoas, e esse era justamente o objetivo. A Doutora K passou mais de 2 décadas trabalhando com alguns dos casos de trauma infantil mais notórios do mundo, atuando em ambientes onde o sigilo não era apenas preferencial, mas obrigatório. Sua reputação foi construída sobre 3 pilares: precisão, discrição e resultados. Ela havia lidado com casos envolvendo filhos de políticos, celebridades e bilionários. Sabia como transitar por ambientes influentes sem causar tumulto. Foi apresentada ao palácio sob uma história de fachada. Oficialmente estava lá como consultora educacional, um cargo vago o suficiente para justificar sua presença, mas específico o bastante para parecer legítimo. Ninguém fora de um círculo muito restrito sabia a verdade sobre o verdadeiro motivo de sua presença ali. Seu acordo de confidencialidade era inviolável. Sua autorização de segurança era de nível real. Ela entrou naqueles muros como uma tábua de salvação, a solução do palácio para um problema cuja dimensão eles ainda não compreendiam totalmente. E então ela começou a trabalhar com Lewis.
O que começou como avaliações padronizadas e breves, destinadas a gerar um relatório impecável que os funcionários do palácio pudessem usar como prova de que tudo estava bem, rapidamente se transformou em algo completamente diferente. A doutora Kay observou Louis não apenas em sessões formais, mas em diferentes ambientes. Ela o observou em espaços privados e em ambientes preparados. Observou como ele interagia com a família e com os funcionários, sob as câmeras que tantas vezes estavam apontadas para o seu rosto. Ela não estava apenas observando o comportamento isoladamente, estava observando uma criança dentro de um sistema, e o que ela descobriu a abalou profundamente. Em ambientes controlados e tranquilos, Louis era articulado. Era brilhante academicamente, socialmente engajado e afetuoso. Era, na linguagem clínica da doutora K, uma criança de resiliência excepcional. Mas no momento em que as variáveis mudaram, no momento em que as exigências de performance foram introduzidas, as câmeras apareceram, as multidões se reuniram, os ensaios começaram, algo nele se transformou, não gradualmente, mas imediatamente, como se um interruptor tivesse sido acionado. Ele ficava rígido ou entrava em modo de alerta máximo, alternando entre esses dois estados com uma imprevisibilidade que alarmava os adultos ao seu redor e sobre a qual ele próprio parecia não ter controle. Nas sessões, Louis falava, e o que ele dizia não era a fala de uma criança comum vivenciando uma infância comum. Segundo relatos de pessoas que acompanharam essas conversas, Louis descreveu a sensação de estar preso em ambientes barulhentos. Ele expressou confusão sobre o motivo de ser obrigado a se apresentar para as câmeras. Ele tinha dificuldade em distinguir entre o que era real e o que se esperava dele como príncipe. Ele teria feito à doutora K uma pergunta que a deixou perplexa. Por que eu tenho que sorrir quando estou com medo? Leia isso de novo. Uma criança perguntando por que precisa fingir sentir algo que não sente. Perguntando por que o medo precisa ser escondido atrás de um sorriso. Não porque ele fosse dramático. Não porque estivesse atuando para o terapeuta, mas porque essa era genuinamente a sua experiência do mundo em que nascera. Eles só me veem quando estou feliz, teria dito ele em outra sessão. Essa única frase carrega o peso de um livro. Uma criança que se sentia invisível a menos que estivesse atuando. Uma criança que aprendeu, em uma idade extraordinariamente precoce, que sua verdade emocional não era desejada, que seu medo, seu desconforto, sua confusão, nada disso tinha lugar no mundo que ele era obrigado a habitar. A doutora Kay percebeu imediatamente que não estava lidando com um caso simples. Ela intensificou o processo. Levou suas preocupações aos funcionários do palácio e solicitou formalmente que a exposição pública de Louis fosse significativamente reduzida. Argumentou de forma clara e objetiva que o menino precisava não era de mais ensaios, mais fotos posadas, mais assessores, toques no ombro e instruções sussurradas. Ele precisava de acompanhamento clínico contínuo. Ele precisava de ambientes estruturados onde se sentisse genuinamente seguro. Ela foi desencorajada. Disseram-lhe que o público precisava ver uma frente unida e alegre. Disseram-lhe que a família não podia se dar ao luxo de especulações. Disseram-lhe, implícita ou explicitamente, que seu trabalho era tornar o problema administrável, não perturbar a rotina. Ela voltou a ver Louis. As sessões continuaram e a cada sessão ela observava a condição dele evoluir de maneiras que a perturbavam profundamente. Os períodos de retraimento tornaram-se mais longos. O distanciamento emocional tornou-se mais pronunciado. Certa tarde, num momento que fontes descrevem como decisivo para sua escolha, Louis olhou para ela e disse baixinho: "Quero ir para um lugar tranquilo, mas sempre tem uma câmera por perto." A doutora Kay tinha uma escolha a fazer. Ela poderia continuar sendo uma ferramenta da instituição, ou poderia ser o que havia se preparado para ser durante toda a sua carreira, uma defensora da criança. Ela escolheu a criança. O relatório abalou o palácio. A doutora K se demitiu. O palácio esperava que sua saída fosse silenciosa e rápida. Essas coisas sempre foram assim. O acordo de confidencialidade seria mantido. A autorização de segurança impediria a divulgação. Ela desapareceria de volta ao mundo profissional privado de onde viera, e o palácio seguiria em frente. Eles erraram nos cálculos. Antes mesmo de sua renúncia ser formalmente processada, uma cópia do relatório interno final da doutora K vazou. Não para um tabloide, não para uma facção rival da realeza, não para um site de fofocas, mas para uma rede global de saúde mental infantil. Uma organização com a credibilidade necessária para tratar o documento com a seriedade clínica que ele merecia. Uma organização que reconheceu imediatamente que o que estava lendo não era uma denúncia pessoal.
Era uma acusação institucional. O relatório era preciso, era ponderado, era devastador. Detalhava um padrão que a doutora K descreveu como negligência sistêmica. Não a negligência decorrente da pobreza ou do abandono, mas a negligência de uma instituição tão comprometida com a aparência de força e estabilidade que estava disposta a sacrificar o bem-estar de uma criança para preservá-la. O relatório descrevia o que ela classificou como má gestão emocional, a priorização constante do desempenho público em detrimento do atendimento privado, o silenciamento das preocupações da equipe e a aplicação de técnicas de manejo comportamental concebidas não para ajudar Lewis, mas para contê-lo. E então havia o diagnóstico. Em meio à linguagem clínica do relatório estava a identificação do que a doutora K descreveu como um perfil neurológico emocional raro. Ela não o nomeou publicamente. Ela citou as proteções de privacidade e o direito da criança de controlar sua própria narrativa médica, mas descreveu suas características com detalhes suficientes para que especialistas na área as reconhecessem imediatamente. Sensibilidade exacerbada a estímulos sensoriais, som, luz, movimento repentino. Padrões recorrentes de isolamento social quando as demandas emocionais excediam a capacidade de processamento. Respostas emocionais intensas e rápidas que poderiam parecer, para um olhar destreinado, como instabilidade ou mau comportamento, mas que, na verdade, tinham origem neurológica. Funcionamento excepcional em ambientes controlados e com baixa estimulação, e quase completo colapso em ambientes com alta estimulação. Lewis, concluiu o Dr. K, não era uma criança difícil. Ele não se comportava mal. Não buscava atenção com suas caretas, tapando os ouvidos e olhando fixamente para as escadas. Era uma criança com um perfil neurológico específico sendo repetidamente colocada, sem o suporte adequado, no pior tipo de ambiente possível para esse perfil, e então gerenciada e corrigida quando sua neurologia reagia exatamente como sempre reagiria. O palácio, escreveu o Dr. K, não criou a condição de Lewis, mas a agravou drasticamente e o fez conscientemente, pois os alertas foram feitos por funcionários, assessores e profissionais da saúde e foram abafados por uma organização que, como disse uma fonte interna, não sabia lidar com a vulnerabilidade de quem ostenta uma coroa. Uma frase do relatório foi citada e requisitada. Ela aparece na página 14. Diz: "Se não for controlada, isso pode se transformar em uma crise de identidade com ramificações constitucionais." Vale a pena refletir sobre essa frase. A doutora K não estava falando de um problema comportamental que pudesse ser amenizado com cuidadores mais capacitados e uma rotina mais planejada. Ela estava falando de uma criança cuja noção de si mesma, sua compreensão de quem ela é, separada do que se espera que ela faça, corria o risco de se romper completamente. E ela alertava que essa ruptura, caso ocorresse, não seria uma tragédia familiar isolada. Teria implicações para a própria linhagem familiar. A monarquia se baseia na estabilidade percebida. Ela se constrói sobre a imagem de uma família que personifica força, continuidade e equilíbrio. Um futuro rei, e Louis, embora terceiro na linha de sucessão, permanece parte dessa estrutura constitucional. Mas quem não consegue se adaptar às exigências da vida pública da realeza não enfrenta apenas um desafio pessoal, como também institucional. A doutora K não estava fazendo uma declaração política, mas sim uma declaração clínica. E nesse contexto, as duas coisas eram inseparáveis: a resposta do palácio e por que ela importa. Agora vamos falar sobre o que aconteceu em seguida, porque é aqui que a história deixa de ser comovente e se torna algo próximo da revoltante. Seria de se esperar que um relatório tão sério, produzido por um profissional tão qualificado, fosse recebido com alguma responsabilização, algum reconhecimento de que algo deu errado, alguma atenção voltada para o bem-estar da criança. Em vez disso, o palácio entrou em ação de forma frenética. Poucas horas depois de o relatório começar a circular a portas fechadas, antes mesmo de chegar à imprensa, antes de se tornar público, o Palácio de Kensington lançou o que só pode ser descrito como uma campanha de contranarrativa. De repente, Louis estava em todo lugar, caminhando de mãos dadas com Catherine por jardins ensolarados, rindo em fotos espontâneas com seus irmãos, sorrindo em imagens cuidadosamente enquadradas que transmitiam calor, normalidade e felicidade. Mas eis o que os íntimos sabiam e o público desconhecia. Nenhum desses momentos era espontâneo. Cada fotografia era encenada, cada fotograma coreografado.
Fotógrafos da imprensa foram contratados sob acordos de confidencialidade. As fotos espontâneas, porém, estavam longe de ser espontâneas. O momento da divulgação das imagens não foi acidental. Era gerenciamento de crise disfarçado de conteúdo. Enquanto isso, funcionários do palácio, segundo relatos, estavam ao telefone. Ligaram para editores dos principais veículos de comunicação. A mensagem, de acordo com diversas fontes, era clara. Mantenham silêncio sobre a saúde de Louis e, em troca, terão acesso antecipado a exclusivas da realeza. A natureza transacional disso era tão cínica quanto parece. A internet reagiu de acordo. Em poucos dias, as conversas online passaram da especulação sobre o bem-estar de Louis para artigos sobre sua personalidade irreverente e momentos hilários da realeza. As caretas mais engraçadas, as fotos mais identificáveis, conteúdo criado não para informar, mas para distrair. E aqui está a pergunta que mais importa agora. A pergunta que todos que estão assistindo a isso precisam refletir. Se tudo estivesse bem, por que tudo isso precisou acontecer? Por que as fotos encenadas? Por que as ligações para a mídia? Por que essa mudança agressiva para conteúdo superficial? Se Louis fosse uma criança perfeitamente saudável, simplesmente sendo uma criança perfeitamente saudável, a história teria se dissipado sozinha. Não haveria nada para administrar. A própria administração é a prova. A supressão é o testemunho. A resposta do palácio ao relatório do Dr. K não o refutou. Pelo contrário, o confirmou. E o que isso nos diz sobre a instituição? Sobre as escolhas feitas por trás daqueles portões? Sobre as prioridades que governam o mundo em que o príncipe Louis nasceu? O que isso significa para Louise e para todos nós? Há uma versão dessa história que termina com responsabilização, onde o palácio reconhece o que o Dr. K disse. Kay descobriu um lugar onde Louis recebe o apoio clínico genuíno e contínuo de que supostamente precisa, onde a instituição se adapta à criança, em vez de exigir que a criança se adapte à instituição. Ainda não sabemos se essa é a realidade em que vivemos. O que sabemos é o seguinte: uma criança no centro de uma das famílias mais escrutinadas da história da humanidade tem enfrentado dificuldades que o mundo não teve permissão para ver. As pessoas mais próximas a ele viram. Elas soaram o alarme. Esses alarmes foram silenciados. A única profissional chamada especificamente para ajudá-lo optou, com enorme custo pessoal e profissional, por colocar o bem-estar dele acima da própria segurança. Essa decisão, a decisão da Dra. K de vazar o relatório, não foi imprudente. Segundo ela mesma, através de pessoas próximas, foi a atitude mais protetora que ela poderia ter tomado. Ela esgotou todos os recursos internos disponíveis. Ela expressou suas preocupações pelos canais adequados. Foi ignorada, intensificou o processo. Disseram-lhe para recuar. E quando percebeu que a instituição não protegeria aquela criança, recorreu a medidas externas. Você pode concordar com essa escolha, pode questioná-la, mas o fato de ela ter sentido que era necessário que uma profissional com sua experiência e calibre acreditasse que os canais internos haviam falhado tão completamente a ponto de não lhe restar outra opção, é por si só uma profunda denúncia de como essa instituição lida com a vulnerabilidade. Agora pense no que isso significa além dos muros do palácio. A história do príncipe Louis é extrema em seu contexto. A maioria das crianças não vive dentro de uma monarquia. A maioria das crianças não tem seus colapsos emocionais gerenciados por assessores e fones de ouvido. Mas a dinâmica central que a Dra. K identificou, uma instituição que prioriza a imagem em detrimento do bem-estar genuíno da criança, não é exclusiva da família real britânica. Quantas crianças, em quantos contextos, são gerenciadas em vez de apoiadas? Quantas vezes os adultos observam uma criança em sofrimento e escolhem a resposta mais conveniente para eles, em vez da mais benéfica para a criança? Quantas vezes os sinais de alerta são ignorados porque reconhecê-los exigiria muita perturbação da ordem estabelecida? A história de Louis é uma história da realeza, mas a lição nela contida é humana. As crianças não conseguem se defender dentro de sistemas que exigem que elas tenham um bom desempenho. Elas precisam de adultos que estejam dispostos a enxergar além do desempenho e a fazer perguntas mais difíceis. A Dra. K fez essas perguntas. O palácio tentou abafá-la por causa disso. E agora a história veio à tona. As perguntas sem resposta. Ainda há tanta coisa que não sabemos.
o palácio não respondeu oficialmente ao conteúdo do relatório da doutora Kay. William e Catherine não fizeram declarações públicas sobre a saúde de Louis Wyss, nem sobre as alegações de má gestão. A estratégia de comunicação da família real, até o momento deste vídeo, permanece totalmente focada no controle da imagem. Mais sorrisos, mais passeios, mais divulgações cuidadosamente planejadas de conteúdo familiar saudável. Mas as perguntas não desaparecem, pelo contrário, multiplicam-se. Quem dentro da hierarquia do palácio tomou a decisão de ignorar as recomendações clínicas do Dr. K? Até que ponto essa decisão chegou na cadeia de comando? William e Catherine estavam cientes de toda a situação? Estavam eles próprios a navegar num sistema que lhes oferecia opções limitadas? Ou participaram ativamente na decisão de priorizar as aparências em detrimento das necessidades do seu filho mais novo? O que aconteceu aos funcionários que expressaram as suas preocupações e a quem, segundo um relato, responderam: "Este não é o vosso problema. Ele está bem." Que pressão sofreram para manter o silêncio? E quantos deles ainda carregam o peso do que testemunharam? Como é a vida de Louis hoje, atrás daqueles portões? Algo mudou na forma como ele está sendo cuidado e apoiado? Ou a mesma estrutura continua funcionando, só que um pouco mais escondida do público? E talvez o mais importante, o que o próprio Louis sabe sobre tudo isso, ele tem a sensação de que alguém, com enorme sacrifício pessoal, lutou por ele. Ele sabe que o mundo exterior está prestando atenção agora de uma forma muito diferente de antes. Ele nasceu para um papel que não escolheu. Ele está crescendo dentro de uma instituição que não foi projetada, tendo seu bem-estar como prioridade. E, no entanto, segundo todos os relatos, ele é uma criança de notável inteligência e sensibilidade. Uma criança que, à sua maneira discreta, já vem fazendo exatamente as perguntas certas. Por que tenho que sorrir quando estou com medo? Essa pergunta merece uma resposta da instituição, dos adultos em sua vida, de todos nós que assistimos aos vídeos virais, rimos e os compartilhamos sem questionar o que havia por trás da encenação. Essa história não acabou. Mal chegou ao segundo capítulo. O palácio está sob uma pressão que nunca experimentou dessa forma. Não se trata de um escândalo de casos extraconjugais, finanças ou brigas públicas, mas de um escândalo de algo muito mais fundamental. A questão de saber se a instituição está disposta a proteger seu membro mais vulnerável, mesmo quando o está protegendo, exige uma mudança, o que é mais difícil do que parece para uma organização secular, construída sobre a mitologia de sua própria infalibilidade. E a resposta, seja qual for a forma que eventualmente assumir, definirá não apenas o que acontecerá com o príncipe Louis, mas também que tipo de instituição a monarquia britânica escolherá ser em uma era cada vez menos disposta a ignorar a realidade. A doutora Kay fez algo que pouquíssimas pessoas em sistemas de grande poder têm a coragem de fazer. Ela escolheu o indivíduo em vez da instituição. Escolheu a honestidade em vez do conforto. Aceitou as consequências dessa escolha porque acreditava que a alternativa seria tornar-se cúmplice do sofrimento de uma criança. Independentemente da sua opinião sobre a monarquia, sobre a cobertura jornalística da realeza, sobre a confiabilidade de documentos vazados e fontes anônimas, quaisquer que sejam as suas reservas em relação a uma história como esta, essa escolha merece ser vista claramente pelo que foi. E o príncipe Louis também merece ser visto com clareza. Não como um meme. Não como o príncipezinho travesso que proporciona momentos de descontração à internet durante eventos da realeza, mas como uma criança de verdade, com um perfil neurológico real, necessidades emocionais reais e uma vida real se desenrolando por trás de portões que por muito tempo esconderam tudo o que era inconveniente. O mundo está observando agora de uma maneira diferente de antes. Assine para não perder nenhuma atualização conforme essa história continua a se desenvolver. Deixe um comentário abaixo. Você acha que o palácio finalmente será forçado a mudar de rumo ou o silêncio persistirá? Sua opinião é importante. Compartilhe este vídeo, pois quanto mais pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, mais difícil será manter a história escondida. O príncipe Louis não é uma anedota da realeza. Ele é uma criança e esta é a história dele. É hora de começarmos a tratá-la como tal.